Veja no Parlamento Brasil. Deputados recebem denúncias de aluguel de crianças no Amazonas. No Espírito Santo, campanha pelo uso de máscaras. Quilombolas vão à Câmara dos Deputados denunciar desvio de vacinas. Mobilização indígena em Brasília contra marco temporal é a maior desde a Constituinte. Cerimônia indígena do Guarupi recebe convidado parlamentar em Mato Grosso. Essas e outras histórias passam pelos parlamentos e o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Crianças podem estar sendo alugadas para pedir dinheiro nos semáforos de Manaus. A denúncia chegou até o Parlamento, que está estudando formas de combater essa prática criminosa. Veja na reportagem da TV Aleã. Impossível contabilizar o número exato de crianças e adolescentes que estão nos sinais de trânsito da capital, uma vez que todos os dias mais jovens saem para as ruas para pedir esmolas, muitas vezes exploradas pelos próprios pais. Com o objetivo de reduzir os índices, o Conselho Tutelar de Manaus trabalha na orientação desses pais que, no caso de desobediência, são punidos. Eu acredito que agora nós precisamos ter uma medida mais enérgica em questão de punir, o pai ou a mãe ou o responsável que tiver com aquela criança, pois das outras vezes nós fizemos o trabalho de conscientização e nenhuma apuração, nenhuma punição foi feita. Então eu acredito que agora a questão é punir realmente quem está cumprindo com esse tipo de delito. É triste e comovente ver crianças pedindo ajuda. Porém, mesmo diante da situação, o que a desembargadora do Tribunal de Justiça, Joana Meirelles, orienta é que não se deve dar esmolas. Isso porque o ato pode incentivar outras famílias. O problema todo é que nós estamos também em campanha, é difícil, a gente se comove, mas é de não dar esmola para criança, o adulto ninguém tem como impedir, até porque a mendicância por si só não é crime, mas explorar a criança em sinal, sim. Então a nossa campanha vai continuar, que a população nos ajude, não dando esmola. E não é só a mendicância que preocupa o deputado Álvaro Campelo. O parlamentar vem recebendo denúncias referentes ao aluguel de crianças utilizadas para pedir esmolas na cidade. Com o objetivo de reforçar estratégias para o combate a atos como esses, o parlamentar realizou uma reunião na Assembleia com órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Essa denúncia que nos chega de que crianças e adolescentes têm sido alugados a R$30, a R$50 para estarem nessa situação, e nós queremos, enquanto rede, dar o direcionamento para que essa situação pelo menos se amenize, porque hoje você vê todos os dias em vários locais da cidade de Manaus esta mesma cena. E tentar sensibilizar mais uma vez a população de que não dê dinheiro, porque esse aparente gesto de solidariedade significa a permanência dessas crianças. Nesse momento de ameaça da variante Delta do coronavírus, o presidente da Assembleia do Espírito Santo lançou uma campanha para incentivar o uso de máscara. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A pandemia ainda não acabou. Graças a Deus, os índices têm baixado. Índice de contaminados, de internações e de mortes no Espírito Santo. Eu quero aqui agradecer e parabenizar todos os prefeitos das 78 cidades e de suas equipes de saúde, que têm colocado todos os dias a vacina no braço dos capixabas. Vamos juntos
continuar combatendo a pandemia da Covid-19, continuar usando máscara, porque as variantes estão aí. Dr. Lauro Ferreira Pinto, médico infectologista, renomado no Espírito Santo e no Brasil, também tem um recado para você. Um grande abraço, fiquem com Deus. Mesmo pessoas vacinadas podem adquirir a nova variante Delta, passar o vírus adiante e algumas pessoas podem ficar muito doentes e hospitalizadas. Portanto, use máscara. A máscara, ela é essencial, especialmente em ambientes internos. Protege você e é uma medida de segurança e de simpatia e de cuidado com o outro. Por favor, continue a usar máscaras. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou em Guamaré a primeira jornada potiguar de educação parlamentar. O evento teve como objetivo capacitar e qualificar vereadores de 30 municípios da região salineira, Oeste e Alto Oeste. O objetivo da Assembleia Legislativa, por meio de sua escola, é levar capacitação também para os edis, ou seja, para os vereadores, né? Porque legislar, muitos estão já em alguns mandatos, mas outros estão começando agora, é o primeiro ano de mandato, e a gente entende que é importante qualificar o legislativo, para que o público possa ser melhor tratado, porque nós temos um vereador apto com todas as suas funções no exercício da tarefa da vereança. Isso é que é fundamental. Essa é a ideia da escola em ter trazido essa jornada para Guamaré. A programação contou com palestras sobre oratória, mandato parlamentar, política e processo legislativo. Essa iniciativa da Escola da Assembleia do Rio Grande do Norte é uma iniciativa pioneira, que está sendo inclusive também seguida pela Escola do Senado Federal, que está com um programa de capacitação de vereadores de todo o Brasil, justamente para ver se nós conseguimos melhorar mais ainda a qualidade de produção desses vereadores, para que eles também, com a sua capacitação, consigam realizar um mandato parlamentar mais eficaz, mais voltado para a cidadania, mais voltado para a melhoria das condições de vida dos munícipes de cada uma das nossas cidades. É um evento riquíssimo, né? 4 palestrantes de destaque do nível estadual que trouxeram temas relevantes para o exercício regular da função política das câmaras municipais. Me encantou muito a palestra, principalmente de oratória no Poder Legislativo. Eu acho que impressionou a todos que estiveram aqui. Essa foi a primeira edição do evento, que será replicado em outras 4 regiões do estado nas próximas semanas. Existe uma diferença de realidade entre vereadores de várias cidades. Vereadores que contam com assessoria, com assessores, vereadores que não têm assessores. Então, quando assumimos a União dos Vereadores, buscamos logo a parceria com a Escola da Assembleia, por entender ser muito importante qualificações como a que a gente vai ter hoje aqui, está tendo hoje aqui em Guamaré. Nas últimas eleições, as câmaras municipais de todo o país tiveram em torno de 70% de renovação. Por isso, muitos vereadores estão em seu primeiro mandato. Ações como essa proporcionam conhecimentos essenciais para um bom exercício da função e, o mais importante, o atendimento aos anseios da sociedade. Um evento como esse, que busca capacitar os vereadores, fazer com que eles aprendam e busquem conhecimento, é de extrema importância para o Poder Legislativo Municipal. Então a Assembleia faz um papel fundamental na construção da cidadania, na medida em que trabalha em busca do melhor, porque o vereador que vem para um evento como esse, ele sai capacitado, ele sai melhor do que entrou aqui e, consequentemente, ele vai dar resultado na sua Câmara de Vereadores. Representantes dos quilombolas reclamam que, apesar de fazerem parte do grupo prioritário, não estão recebendo as vacinas na velocidade que deveriam e acusam prefeitos de desvio de imunizantes. Veja na reportagem da TV Câmara. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara debateu a falta de políticas públicas específicas para combater a Covid-19 nas comunidades negras. A representante dos quilombolas disse que, apesar de o Supremo Tribunal Federal reconhecer esse grupo como prioritário na vacinação, um levantamento do início do mês apurou que apenas 24% da população quilombola estava totalmente vacinada e que 11%
ainda não receberam a primeira dose. Ela acusou prefeitos de desviarem vacinas que seriam destinadas à comunidade. Os prefeitos dizem ao governo federal, respondem a um questionário ao governo federal, deputada, dizendo que o problema, quem não vacinou nos quilombos foi que os quilombolas não quiseram. Mas ele não diz que os prefeitos querem definir quem é quilombola e quem não é. Eles não dizem que os prefeitos querem dizer para onde a vacina vai, que não querem cumprir, que chega a vacina que é da determinação do Supremo Tribunal. Eles destinam para outros grupos para não vacinar os quilombolas. Nós precisamos urgentemente recompor o nosso sistema de proteção social, trazer uma estrutura sólida nos municípios brasileiros e fazer com que esse sistema tenha um olhar integral para as demandas básicas, de direitos básicos que a família brasileira em vulnerabilidade hoje apresenta. Fazer chegar a lógica de programas que realmente sejam complementares às políticas previstas em lei e não apenas temporários. Para a deputada Benedita da Silva, a Covid-19 é um golpe em toda a nação brasileira, mas atinge mais forte o coração de quilombolas e comunidades negras do país. Hoje nós estamos vivendo uma situação que do nosso ponto de vista, inaceitável. Um desemprego, famílias inteiras morando na rua, né? E isso, você dá uma olhada, isso tem raça. Você vai lá, é a população negra. Milhares de indígenas vieram a Brasília pedir ao STF que derrube a tese do marco temporal usada para demarcações de terras. Pelo marco temporal, uma comunidade só tem direito de posse sobre um território se puder provar que estava ali em 1988. Mais de 6 mil indígenas de 173 povos vieram para Brasília para o acampamento Luta pela Vida. Eles protestam contra a tese do marco temporal que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Para a APIP, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, esse é o principal caso envolvendo povos originários da história do STF. E essa é a maior mobilização deles desde a Constituinte de 1988. O processo que o STF está julgando é um pedido de reintegração de posse movido pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclen. Ele é importante porque o que o Supremo decidir vai valer para todos os outros casos de demarcação de territórios. Nós acreditamos que o Supremo vai estar se posicionando não ao marco temporal, porque a Constituição nos garante o direito originário sobre a terra. A tese do marco temporal diz que uma comunidade indígena só tem direito a um determinado território se puder provar que estava ocupando aquelas terras ou lutando por elas na data da promulgação da Constituição Federal, que foi em 5 de outubro de 1988. De acordo com a APIB, os indígenas querem que o STF diga não ao marco temporal. Eles argumentam que é injusto exigir provas de pessoas e comunidades vulneráveis que foram retiradas dos seus territórios contra a vontade e muitas vezes expulsas e sem condições de resistir à altura. Além disso, na época não eram nem admitidas como parte de processos judiciais. Não poderiam, então, estar lutando na justiça. Quem tem uma prova de onde estava no dia 5 de outubro de 88? Né? Eu desafio qualquer pessoa, qualquer grupo a apresentar uma prova hoje de onde estava no dia 5 de outubro de 88. A gente não pode exigir algo que naquela época era impensado. Em 5 de outubro de 88, os indígenas eram tutelados pelo Estado brasileiro. Eles sequer poderiam entrar com ações na justiça. O presidente Jair Bolsonaro quer que o STF mantenha um marco temporal. Ele afirma que uma mudança pode prejudicar a agricultura. A Constituição assegura, abre aspas, aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Enquanto a mobilização acontece no STF, uma audiência pública no Senado debate o projeto 490 de 2007, que está em análise na Câmara dos Deputados.
A proposta pretende, entre outros pontos, mudar a forma como o processo de demarcação é feito e permitir empreendimentos econômicos nos territórios, como a mineração, por exemplo, por pessoas não indígenas. Tem territórios indígenas que já são demarcados, homologados e registrados, está tendo muitas invasões dentro dos territórios que hoje ninguém consegue tirar. O próprio governo não tira esses invasores dentro do território. E fico imaginando como seriam essas terras que não são demarcadas. A PL 490 não pode parar, não pode avançar, não pode ser aprovada. Destruir a terra, sujar a água, matar peixe e matar o meu povo indígena do Brasil. Eu boto o dedo num aspecto altamente contraditório. Enquanto que no PL da chamada demarcação fundiária, se pretende trazer o marco temporal cada vez mais para perto, a despeito do compromisso do relator de não mexer no marco temporal, no caso aqui se quer regredir o marco temporal para dizer que quem estava lá estava, quem não estava não pode mais ser indígena. Como se, já foi dito por um dos expositores, como se alguém pudesse ter uma radiografia, uma fotografia de quem estava lá. Para representante da ONG Observatório do Clima, a demarcação de terras indígenas também é importante como forma de preservar a biodiversidade e ajudar o país a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. As terras indígenas, elas são fundamentais para a conservação da biodiversidade do Brasil e global, porque os povos indígenas e suas comunidades reconhecem o valor da floresta em pé e da proteção e manejo dessas áreas, né? Enquanto 20% da floresta amazônica foi desmatada nos últimos 40 anos, as terras indígenas da Amazônia Legal perderam somente cerca de 2,5% de suas florestas. Até o fechamento dessa reportagem, o STF ainda não havia concluído o julgamento dessa ação. No Vitrine de hoje, nós vamos mostrar um pouco da força da cultura indígena, que se adapta, mas não se perde. A aldeia Coicuro, que fica no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, realizou o Quarupi, uma cerimônia de homenagem às pessoas que morreram no último ano. A Assembleia Legislativa do Estado participou do evento. A TV Assembleia acompanhou o deputado Wilson Santos no Quarupi, da aldeia Coicuro, no último final de semana. A aldeia é uma dentre as que são protegidas pela floresta onde serpenteia o rio Xingu. O parlamentar foi recebido pelo cacique Jacalo. Ao lado dele, o representante do Legislativo Estadual acompanhou o começo do grande evento. O Quarupi reúne os habitantes das aldeias vizinhas. Todos chegam com os corpos pintados e antes do pôr do sol, eles se preparam para se despedir do luto dos que morreram no último ano. A força da dança e da música levanta a poeira no centro da comunidade. E neste espaço estão os 4 troncos, que representam as perdas dos familiares. Com um restinho de sol, é hora de enfeitar os troncos e chorar os mortos. A madrugada dentro, com a luz do fogo e um movimento intenso entre os donos da aldeia e seus convidados. Eles parecem concentrar toda a dor da perda no vai e vem das chamas, acesas como as almas que se foram, ou talvez como aquelas que ficaram com a saudade.
O deputado e o cacique deliberam sobre o futuro do Xingu. Aqui vivem 13 etnias, quase 8 mil indivíduos vivem aqui. É um mosaico de línguas, de cultura fantástico, espetacular, em nível mundial. E eles têm demandas, eles têm reivindicações. São cidadãos, têm direito ao voto, alguns são votados. E o Parlamento Estadual me designou para estar aqui, acompanhando toda esta cerimônia, ouvindo as lideranças, ouvindo os caciques, quais são as suas principais reivindicações. Eles precisam de balsa, precisam de pontes, precisam de apoio aqui na área de comunicação, melhoria nas estradas. E a gente está aqui ouvindo e vamos levar essas demandas ao parlamento, vamos levar ao governo do estado, para que possa chegar aqui esses benefícios também. Nós índios, os coicuro, não falam bem português. Não falo, muito pouco, mau contato. Eu não falo bem português, eu não falo bem nada. 20 anos, escolinha entrou aqui no parque. Está na hora que o governo fala, está na hora indígena brasileiro ter que estudar, precisa estudar. Aí eu entrou a escola, olha ali. E o senhor achou bom? É, olha, tem. É bom? Isso é bom? Primeiro, ainda a cultura muito forte. Hoje mudou, está mudando já. Todo mundo, as crianças, sabe escrever, sabe tudo, computador, mexe com mandar mensagem com os amigos brancos, tem amigo branco em São Paulo. Brasil aqui, né? Amigos, todos. Eu não sei, eu sou indígena, eu não sabe nem nada. A conversa deles é longa e às vezes é silenciada pela vibração de homens, mulheres, crianças e idosos. Quando amanhece, termina o movimento do fim do luto e começam as atividades da vida, que é a competição de força entre os homens. Depois de passar a madrugada inteira chorando seus mortos, é hora de voltar à vida. E quando se volta à vida, eles se reúnem com todas as etnias das aldeias ao redor que vieram prestigiar o Quarupi para realizar uma espécie de Olimpíada, que só eles entendem exatamente como é que é, mas todos estão aqui torcendo pela sua aldeia. Presenciar o Quarupi é muito forte, não só para quem faz parte da família Cuicuro. Por todo lado, tem também convidados brancos, ou seja, aqueles que não são nativos. Este é um grande amigo da aldeia. Há pouco mais de uma década, o documentarista, que já foi também superintendente da TV Assembleia, acompanha o Quarupi. Ele observa que a tecnologia invadiu a aldeia, como aconteceu no resto do mundo. Mas a essência da cultura cuicuro permanece intacta. A cultura é viva. A cultura que deixa de mudar, ela acaba. Então aqui eles antes, a pescaria eles iam de canoa, hoje vai de barco, de motor. Uma das coisas que os convidadores iam nos outros povos para convidar para a festa, hoje vão de carro, chegam a pé, mas a cultura é a mesma, sabe? A homenagem é a mesma. Isso aqui não é um teatro. É um acontecimento, não é uma festa, é um acontecimento. Isso aqui é uma homenagem a uma pessoa que morreu. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte, na nossa sociedade a gente vale pelo que consome e pelo que produz, né? Uma pessoa que tenha dinheiro, tudo, morre 4 horas da manhã, 4 horas da tarde está sepultada. Aqui uma pessoa que não vai produzir mais nada e consumir mais nada, todas essas pessoas estão aí há um ano trabalhando, fazendo uma homenagem a uma pessoa que morreu. Então acho que isso é forte, isso é a cultura forte, então mantém sempre, não acho que ela modifica, mas a essência permanece. O deputado Wilson Santos mergulhou na cultura cuicuro e aprendeu como lutar numa aldeia no Xingu.
Isso é a vida. Tem que estar preparado e conhecer não somente as regras, mas a força de um povo. Interessante essa reflexão do documentarista, né? Sobre a forma de tratamento que a gente dá aos nossos mortos. Dá o que pensar. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve. Tem o Instagram, o Facebook, Twitter, tem o velho e-mail. Manda uma mensagem pra gente. Semana que vem a gente volta. Enquanto isso, proteja-se. Máscara, álcool em gel, distanciamento físico. E aí vai dar tudo certo. Tchau.